Olá, crianças! Bem-vindas a mais um culto infantil da Igreja Cristã Carioca. Meu nome é Jennifer e nós hoje vamos ter um culto que vai falar sobre a Páscoa. E junto desse assunto a gente vai conversar um pouquinho sobre o sentimento do medo. Hoje nós vamos fazer o nosso culto da seguinte forma. Primeiro nós vamos conversar, depois nós vamos orar, depois teremos uma história, vamos louvar, fazer uma atividade e depois orar de novo. Como você está se sentindo hoje? Você está feliz? Você está com medo? Você está triste? Você está com raiva? Você está sentindo nojo de alguma coisa? Lembre-se que é muito importante a gente conversar sobre os nossos sentimentos. Agora nós vamos fazer a nossa oração. Se você estiver com algum sentimento dentro de você que não esteja te fazendo bem, você pode conversar com Deus agora e contar para Ele e pedir ajuda para Ele para resolver essa situação. Lembre sempre também que você pode conversar com um adulto que você confia para te ajudar sempre que você tiver com alguma dificuldade, tá bom? Então vamos orar? 5 dedos nessa mão, 5 nessa outra mão. Vou juntar minhas mãozinhas para fazer uma oração. Olhinhos fechados, cabecinha baixa e pensando em Deus. Deus, obrigada por esse dia, por esse culto que nós estamos aqui juntos. Hoje eu quero pedir ao Senhor pelo nosso culto infantil, que o Senhor ajude a gente a entender a história, ajude a gente a entender o significado da Páscoa e que o Senhor cuide do nosso coração, dos nossos sentimentos, abençoe nossas famílias, nossos coleguinhas, nossos professores e todas as pessoas que nós amamos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Você também falou amém, né? Então vamos lá. Bom, a nossa história hoje é um pouquinho longa, mas eu tenho certeza que você vai conseguir acompanhar. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos contar um pouquinho de história e depois vai ter uma música ou uma brincadeira. Então, preste bastante atenção. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Para começar a nossa história, eu queria perguntar para você. Você sabe o que é pecado? Pecado é alguma coisa que nós fazemos que faz mal para Deus, para nós ou para o outro. Pode ser um coleguinha, nossos pais, nossos professores. Isso é o pecado. Na Bíblia, que é onde nós sempre vamos tirar as nossas histórias e as nossas reflexões, tem um versículo lá em Romanos 6:23. E ele diz assim: o salário do pecado é a morte. E o que isso quer dizer? Que quando acontece um pecado, a consequência disso é a morte. Então, há muito tempo atrás, quando alguém pecava, ela ficava em dívida. E aí, para ela não morrer, ela matava um bichinho para pedir desculpa a Deus pelo pecado que ela cometeu, pelo que ela fez de errado. Mas Deus não estava feliz com isso. Ele queria a gente bem pertinho dele. Ele não queria que a gente tivesse dívida com o pecado e nem que gerasse morte. Então, lá na Bíblia, em João 3,16, a gente vai encontrar o que Deus fez para livrar a gente disso. Porque Deus amou o mundo tanto que Ele mandou o seu Filho único, para que todos que crerem nele não morram, mas tenham vida eterna. Olha o que Deus fez
para tirar a gente dessa situação. Jesus veio aqui na terra para morrer no nosso lugar. Ou seja, quando alguém pecasse, isso não ia mais gerar morte, nem a nossa e nem de nenhum animalzinho. Jesus fez esse esforço por mim e por você. Jesus nunca fez nenhum pecado, mas ele assumiu essa dívida que era minha e sua, para que ninguém mais precisasse morrer pelos seus pecados. E Jesus pagou essa dívida quando morreu lá na cruz. Nossa, que história emocionante! Para a gente guardar tudo que nós conversamos até agora, vamos cantar um pedaço de um louvor muito especial? Ele diz assim: Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Vamos cantar de novo esse louvor para a gente gravar? Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Então, Deus, para pagar a dívida do pecado no meu lugar e no seu lugar, enviou Jesus. Então, quando eu peco e quando você peca, nós não precisamos mais morrer por causa desse pecado, nós não precisamos mais matar nenhum animalzinho por causa desse pecado, por causa do que Jesus fez por nós. Por causa disso, que Jesus morreu por nós na cruz, nós podemos conversar diretamente com Deus quando eu ou você fizermos algum pecado. A gente pode pedir desculpas para Deus e pedir desculpas para quem a gente magoou. Vamos para a próxima parte da nossa história. Jesus viveu aqui na Terra por 33 anos. Quando estava perto da morte dele lá na cruz, Jesus sentiu medo. Ele sabia que precisava fazer isso para nos salvar, mas mesmo assim ele ficou com medo. Então, ele foi para um monte bem alto orar, falar com Deus. Aqui na Bíblia, em Mateus 26:39, diz assim: Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas sim como você quer. Nessa hora, Jesus estava com tanto medo que até perguntou para Deus se era possível que ele passasse esse cálice, ou seja, que ele pudesse não viver essa experiência de precisar morrer na cruz. Mas Jesus sabe que Deus sabe o melhor para nós. Então ele falou: que não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. O medo é um sentimento muito comum que aparece no nosso coração quando nós temos um desafio ou um problema muito grande para resolver e a gente não sabe como resolver ou não sabe como enfrentar. Você tem medo de alguma coisa? Do que você tem medo? Vou esperar um tempinho para você responder. Olha, Jesus não teve vergonha de sentir medo,
porque ele sabia que era um sentimento normal e que vem mesmo no nosso coração. Quando ele sentiu medo, ele orou, conversou com Deus e contou como que ele estava se sentindo naquele momento. Você também não precisa ter vergonha de sentir medo, porque é um sentimento que todos nós sentimos. Adultos, crianças, idosos, todos nós sentimos medo de alguma coisa. E aí, quando você tiver esse sentimento, você pode fazer igual Jesus. Você pode orar, você pode falar com Deus para Ele ajudar você. Agora, eu quero fazer um jogo de perguntas e respostas com você. Vamos lá? Primeira pergunta. Quem Deus mandou aqui na Terra para salvar a gente do pecado? E a resposta é Jesus, o Filho de Deus. Deus enviou Jesus para salvar a gente do pecado e da morte. Segunda pergunta. Qual sentimento Jesus sentiu quando estava perto dele morrer? E a resposta é medo. Jesus sentiu medo, assim como eu sinto e você sente também às vezes. Terceira pergunta. O que você pode fazer quando estiver com medo? E a resposta é orar. Você pode orar igual Jesus fez quando estava com medo antes da morte dele. Vamos continuar a nossa história. Depois desse momento que Jesus foi para o monte orar, chegou uma multidão. E essa multidão, que significa um montão de gente, um montão de pessoas, levou Jesus para que se cumprisse o que estava escrito, que era Jesus morrer. E o que aconteceu? Essas pessoas mataram Jesus e prenderam ele na cruz. Tudo isso foi muito triste. Jesus ficou preso na cruz por algum tempo e depois disso, que ele morreu, levaram ele para o sepulcro, que é o lugar onde colocavam as pessoas que morriam. Depois de 2 dias que Jesus morreu, 2 amigas dele foram lá visitar o sepulcro onde tinham deixado seu corpo. E nesse momento, elas sentiram muito medo, porque a terra tremeu e teve um momento que apareceu uma luz muito forte. Foi um momento que o coração delas sentiu medo demais, um medo muito, muito, muito grande, porque elas não estavam entendendo o que estava acontecendo. E elas não encontraram o corpo de Jesus lá no sepulcro onde tinham colocado. Nesse momento, apareceu um anjo para elas e entregou uma mensagem. Vamos abrir a Bíblia para ver o que o anjo falou para elas? Mateus 28, versículo 5. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, ou seja, que foi morto na cruz. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Vocês sabem o que aconteceu? Jesus, mesmo aqui na terra, continuava sendo Filho de Deus. E Jesus venceu a morte e ressuscitou. Ele voltou a viver. Jesus voltou à vida e voltou para onde ele estava, lá para o céu, juntinho de Deus. É por esse motivo que nós comemoramos a Páscoa, para comemorar
que Jesus está vivo. Jesus veio para a terra, morreu para nos livrar da morte, para nos livrar do pecado, mas ele não está morto. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele voltou a viver. A gente agora pode viver uma vida aqui na terra bem pertinho de Jesus. E quando a gente morrer, quando passar muito tempo e a gente morrer, nós vamos poder viver com Jesus e com Deus lá no céu, junto com Ele para sempre. Isso é o que está escrito na Bíblia e que se chama vida eterna, que é viver para sempre pertinho de Deus. Depois do que Jesus fez por nós, a gente não precisa morrer e nem matar nenhum bichinho. A gente precisa resolver o que a gente fez de errado, conversar com quem a gente magoou, pedir perdão para Deus, conversar diretamente com Deus e pedir perdão, pedir desculpa para Deus. E nós não precisamos mais, ninguém precisa mais morrer por causa de um pecado, porque Jesus já morreu por nós. Ele assumiu, ele pegou para ele todo o meu pecado e todo o seu pecado. Ou seja, ele já pagou essa dívida. Agora a gente não tem mais dívida. Bom, vamos terminar agora a nossa história cantando aquela música, terminando de cantar? Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória com meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Que notícia boa, né? Saber que a gente não precisa ter medo da morte, porque quando a gente morrer, nós vamos estar juntinho de Deus. A gente não precisa ter medo do mal, porque o mal Jesus já venceu lá na cruz, quando Ele morreu pela gente. E lembrar sempre que quando a gente fizer algum pecado, machucar alguém que a gente ama, magoar a Deus ou magoar a gente pode conversar com Deus, orar, pedir desculpas para Deus e pedir desculpas para quem a gente chateou. Não existe mais morte quando a gente peca, porque Jesus já pagou a dívida para a gente lá na cruz. Para a gente terminar, eu vou propor uma atividade para vocês.
Nessa atividade, você vai desenhar ou imprimir uma cruz, igual está aparecendo aqui. E dentro dessa cruz, você vai desenhar os seus medos. Do que você tem medo? E você vai pedir para Jesus para que Ele ajude você com esses medos. Você vai orar, falar com Deus, igual Jesus fez quando Ele estava lá antes de morrer com medo da cruz. Tá bom? Essa vai ser a sua atividade para você pensar um pouquinho na história que nós tivemos agora, que está lá na Bíblia. E lembre sempre que Jesus vive, Jesus está entre nós. Jesus é o Filho de Deus. Ele nos livra do pecado, Ele nos livra dos nossos medos e nós podemos confiar nele. Vamos orar para terminar? Vocês já sabem. 5 dedos nessa mão, 5 nessa outra mão. Vou juntar minhas mãozinhas e fazer minha oração. Deus, obrigada por esse culto. Eu quero te pedir para que o Senhor coloque no coração de cada criança a alegria da Páscoa, a alegria de Jesus, porque Jesus vive, Jesus veio para a terra, livrou a gente da dívida do pecado e agora Ele está vivo, Ele está aqui no meio de nós. Nós podemos conversar com Ele, nós podemos conversar contigo, Deus. E agora nós não precisamos mais morrer e nem mais nenhum bichinho morrer quando a gente pecar. Muito obrigada, Senhor, por querer ficar tão pertinho da gente. Eu te agradeço pelo que o Senhor fez na cruz e eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor nos ajude com os nossos medos. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Um beijo para você.